Olá pessoal, boa noite. A gente vai começar aí. Lógico que depois a gente vai deixar esse vídeo disponibilizado lá no YouTube, né? Para passar para frente. Então, pessoal que for chegando aí, à medida que for chegando, a gente vai aceitando e vai tirando as dúvidas se tiver, né? Na verdade, a nossa intenção era só fazer um vídeo de revisão sem a participação de vocês, né? E a gente postar lá. Mas aí já que a gente ia ter o trabalho de abrir essa chamada, de fazer o vídeo, nós optamos por deixar disponibilizar o link para quem quisesse participar. Então não é obrigatório, né? Vale presença, mas é sempre legal, é sempre importante. Então hoje a gente está aqui com o objetivo, né, de passar alguns tópicos revisionais para a nossa P2. A questão do Calc, do Impress e do Match, a gente vai ser bem superficial, sendo que o Alisson vai disponibilizar também o material que a gente está apresentando aí, que é bem explicativo, né? Então tem exercícios para vocês treinarem. Então o nosso objetivo é preparar principalmente a parte teórica. Então, Alisson, eu vou pedir você para passar o slide, né? Porque o slide está aí com você. Então, sinta-se à vontade. Oi, pode falar, Alisson. Beleza. Então, pessoal, fiquem à vontade para perguntar aí no chat, né? Para perguntar a gente vai responder. A gente vai responder, tentar responder o máximo possível de dúvidas aí. Então, a princípio, o que é o Impress? Se cair uma pergunta assim, pedindo o que é o Impress e para que ele serve. Então é muito simples. O Impress é um editor de apresentação. É o que a gente fala, lá dos slides. A gente escuta muito falar, vou preparar um slide, vou preparar um PowerPoint. O PowerPoint nada mais é do que um programa similar ao Impress. E lógico que dentro de quando a gente monta um slide, a gente cria uma apresentação, a gente pode usar vários recursos, uma infinidade de recursos que o programa nos oferece. A gente pode destacar aí a inclusão de tabelas, né? Tem como eu incluir uma tabela num slide específico. Tem como a parte multimídia. O que é a parte multimídia? Um som para o fundo de slide, uma figura na slide, uma foto, né? Até mesmo um vídeo. Então é muito interessante que a gente pode usar vários artifícios dentro do slide. Então é interessante que vocês peguem, abram depois, porque não é só, a gente não fala só, eu costumo falar com o pessoal, o slide, o PowerPoint, o Impress, é uma ferramenta que vocês vão utilizar desde a vida acadêmica e continuar seguindo usando na vida profissional, dependendo do ramo que vocês escolherem. É lógico que se for dar aula, se for ser professor, vai usar 90% das aulas aí. Então é um recurso muito utilizado e muito útil. Pode ir lá, Alisson. Então essa... Pode voltar lá. Então essa tela que a gente está vendo aí, a gente chama da área de trabalho, da tela que a gente vai trabalhar. Ela está dividida em várias seções aí. Então se vocês observarem, eu tenho aqui, ó, os meus, do lado de esquerdo, eu tenho uma barra, é tipo uma barra onde os espaços dos slides. Então tem miniatura de vários slides ali. Então de acordo com que eu vou criando um novo slide, ele vai aparecendo. E a gente tem um slide que a gente está operando aí no centro.
Aí a gente tem a barra de menus, né? Que é essa arquivo, editar, exibir, inserir. E a gente tem os atalhos rápidos que estão aí. Então, quando eu abrir o programa, eu pego lá, eu passo o mouse por cima de cada ícone desse daí e eu vou saber de que se trata cada atalho. Então, eu costumo falar com o pessoal que eu acho muito importante, principalmente essas ferramentas, a gente não aprende na teoria. Não adianta eu falar aqui coisas por coisas se vocês não pegarem e abrirem os programas. Então, eu não adianta eu ficar aqui falando o que significa cada ícone desse daí e o que faz, porque a gente vai ficar aqui mais de hora. Então, o interessante é o quê? É eu abri o programa, e eu abrindo o programa, eu vou conseguir passando o mouse por cima, eu vou entender, eu vou ver o nome de cada objeto daquele. E o mais interessante é que o próprio nome explica a função. Então, por exemplo, eu tenho uma figura aí. Aí tá lá a figura. Eu já sei que é o quê? Para inserir a figura. Então, eu quero criar um novo slide. É muito simples. Eu posso inserir novo slide, que é uma maneira mais longa, ou eu posso simplesmente aí depois do 5 aí que é do quinto, que é meu último slide criado, apertar um enter que ele cria um slide. Aí tem como eu mudar várias coisas, tem como eu mudar esse fundo, botar uma foto, botar uma figura, mudar o layout que a gente fala do slide. O que é o layout? Aí agora a gente está vendo o seguinte layout. A gente tem um título, exercício, e temos aí as palavras. Temos aí uma caixa de texto, o que é o Impress e, e uma explicação. Então isso daí tem como eu dividir para fazer duas sessões de título, duas sessões. Então isso aí como é que eu faço? Geralmente eu clico com o botão direito e vou na opção layout e vai oferecer vários layouts. Lembrando que toda vez que a gente aplicar um layout ou uma formatação, eu tenho a opção de aplicar o slide atual, que é o que eu estou mexendo, ou eu posso aplicar em todos os slides, certo? Então vamos para frente, Alisson. Então aí vocês vão receber esse PowerPoint, esse slide aí, né? Vocês vão ver algumas das operações adicionais que a gente pode aplicar em um ou mais slides simultaneamente. Então ali, ó, adicionar novos slides para apresentação, marcar um slide como oculto, excluir um slide, renomear, duplicar. Então isso é tudo coisa que na prática do dia a dia a gente vai fazendo, isso é tudo coisa básica. Pode tocar, Alisson. Aí essa imagem é muito legal. O Alisson mostra aí, tá mostrando aí de acordo com a apresentação dele, o recurso do slide oculto, o que eu falei sobre o layout do slide, vocês conseguem ver do lado direito aí. Não sei se vocês conseguem ler layouts. Então ali tem os tipos de layout que o meu slide pode meu slide pode apresentar aí, eu posso modificar. Toca para frente, Alisson. E pode tocar que isso aí tá muito grande. Isso aí o pessoal lê depois. Teoria, o pessoal lê. Então aqui é aquilo que eu falei no início, né? Os painéis que eu trabalho, né? Painel de slide, a área de trabalho que é o próprio slide que eu estou trabalhando, e esse painel de tarefas ali tem algumas tarefas. É lógico que nem toda, nem todo programa vai abrir dessa forma. Então isso vai muito porque o programa, meus amigos podem até complementar comigo, mas o layout do programa ele é personalizável. Então tem como eu ver de vários tipos, várias maneiras diferentes. Então eu configuro da maneira que mais me auxiliar no meu trabalho, que for mais
relacionado do jeito que eu quero trabalhar. Então isso é pessoal. Eu posso personalizar, por exemplo, as barras que aparecem, os painéis que aparecem. Não quer dizer que vocês vão abrir o programa de vocês, vai estar dessa forma aí. Pode tocar ali, show. Então essa questão aí é uma comparação, né, de versão. Então isso daí também, como eu disse, ele é personalizável. Isso é uma coisa que a gente não mexe muito, mas é importante a gente ver aí. Então quando vocês receberem esse slide, vocês dão uma olhada direitinho, porque muitos não vão ter acesso à versão 3.3, que é a versão mais antiga. Então a gente vai sempre usar a mais atual, que vai estar puxado para essa 6.3 aí. Show de bola. Então essa é a questão do layout, como eu falei já um tempo atrás aí no começo. Vocês vão poder ver essa descrição também, como lá, título e conteúdo, título dos conteúdos. Então isso está bem esclarecido nas imagens que a gente tem aí. Partiu? Aí são situações que podem acontecer. Lembra que eu falei da questão de personalização? Então é através do menu lá em cima exibir que eu vou personalizar o layout do programa, não o layout do slide, o layout do programa. Então aí tem algumas dicas. Às vezes não está aparecendo determinada barra, é porque está desabilitada aí. Então isso daí é também pessoal. Partiu? Então isso daí o Alisson fez aí. Se o painel de tarefas estiver oculto, como é possível adicionar a transição de slide? Aí ele ensina como é que eu consigo trabalhar a transição do slide, já que não aparece o painel de tarefas. O que é a transição de slide? Quando vocês forem produzir um slide, vão existir várias formas de passar um slide para o outro, de um para o outro. Então isso tem como eu personalizar. Tem como personalizar só um ou tem como personalizar todos. Então é através desse menu apresentação de slides, transição, que eu vou conseguir. Uma coisa muito importante, eu posso controlar por apresentação, essa apresentação, ela pode ser feita de duas maneiras. Essa transição pode ser feita de duas ou três maneiras. Uma maneira tem como eu temporizar para passar automaticamente de um slide para outro. Se é uma apresentação cronometrada, tem como eu cronometrar isso dali. Outra maneira, eu posso configurar para ser dois cliques do mouse ou simplesmente apertar a tecla Enter. O padrão é apertar a tecla Enter. Vamos lá, Alisson. Aí a questão, o Alisson deixou aí uma questão da velocidade, né, que está mostrando a gente. O que fala quando a gente se refere à velocidade? É a velocidade do efeito de transição de um slide para o outro. Se eu quero que passa... Porque tem lá um efeito, uma transição, que é uma estrela. Pula um slide e parece uma estrela lá. Se eu quero que essa estrela apareça devagar, se eu quero que apareça de maneira média e rápida. Então isso aí a gente tem que ver na prática.
Aí a barra de desenho é uma barra disponível lá no nosso programa. Então a gente tem essas funções aí. Então o próprio nome já diz, barra de desenho. É para inserir um desenho. E olha que interessante, já fazendo um apanhado e um outro conteúdo que vamos estudar. A gente pode utilizar o PowerPoint para fazer o que a gente chama de mapas mentais. Por quê? Porque ele trabalha com fluxogramas. Então, qualquer programa que trabalhe tem como eu criar fluxogramas, desenhos como retângulo, círculo, eu posso usar para criar meus mapas mentais. Aí, inserir uma figura é bem básico. Existem várias formas de eu inserir uma figura lá na minha apresentação lá. Eu posso ir por esse caminho, inserir figura e pegar a figura de um arquivo. Ou eu posso simplesmente copiar a figura e fazer um Ctrl V. Ou eu posso ir lá e ter o atalhozinho do inserir figura na barra de menu, na barra de atalhos lá. Partiu a show? Então aí são efeitos, questão de efeitos da imagem, né? Então isso daí é uma coisa pouco utilizada, mas cabe a gente aí passar para vocês que tem como eu transformar uma imagem, eu pegar uma imagem coloridinha, transformar em preto e branco, transformar em marca d'água. O que é a marca d'água? Ele vai aparecer no canto superior esquerdo lá. Vamos lá, Alisson. Descreva o caminho para inserir um gráfico a partir da ferramenta disponível no slide. Então, gente, vamos matar uma coisa aí, vamos falar de uma coisa muito simples, que eu vou, depois que eu falar com vocês, vocês vão entender que é bem simples. Toda vez que tiver uma questão que fala, que me pede para eu inserir algo, inserir uma figura, inserir um vídeo, é muito simples. O caminho sempre vai começar do inserir, porque tem esse menu. Aí inserir o quê? O que eu tô pedindo, o que está pedindo para ser inserido lá. Inserir um gráfico, inserir uma imagem, inserir uma figura, né, que a gente viu, inserir um vídeo, inserir um áudio, tudo isso ali. Agora foi de tabela, né? Então a gente vai inserir uma tabela. Aí a questão do tipo de áudio e vídeo que eu posso botar lá, né? Eu posso botar um vídeo lá. Às vezes eu quero na minha apresentação lá colocar um vídeo que eu baixei da internet. Então aí tem vários formatos que permitem ser inseridos e aí tá alguns deles. E o áudio é a mesma coisa. Eu sempre costumo dar de exemplo quando eu falo de áudio, é porque vocês não tiveram a aula inaugural. Mas quem tem a aula inaugural aí, sabe que a gente tem um hino nacional lá que toca, que fica aparecendo várias imagens diferentes no fundo do hino. Então o que a gente fez ali? O que a pessoa que criou fez? Pegou o slide, inseriu uma música nele e foi inserindo uma transição de figuras, de slides. E aí são alguns dos formatos que aceitam. Aí tá uma questão do tipo de formato, né, que é mais apropriado. É lógico que ele aceita vários formatos, mas por que a gente tem alguns que são mais apropriados? Pela questão do tamanho do slide, né, que a gente precisa sempre diminuir os slides para não ficar aquelas coisas gigantes, aquela apresentação que às vezes a gente nem consegue mandar por e-mail. E a gente tem que prezar também pela resolução. Pode ir, Alice? Então aí é sobre apresentar um slide, né? O que é eu apresentar? É eu fazer a apresentação, porque depois que eu criei o slide,
se eu vou apresentar em uma aula ou se a gente vai apresentar igual tá apresentando para vocês, a gente precisa ir no menu. A gente pode ir no menu apresentar slides ou simplesmente através da tecla F5. Aí tem um VOF que eu vou deixar vocês treinarem, né? Como o Alisson falou, eu já falei, vai estar disponível esse slide no final para vocês, o PDF. Então tem muita coisa que a gente vai passar rapidinho aí só para constar. Agora vem o LibreOffice Match. Alisson, Leonid, vocês querem falar alguma coisa? Alguém ficou alguma dúvida aí? Eu até esqueci de perguntar. Eu só ia frisar aqui com o pessoal essa questão do caminho que você falou. Isso aí. A gente, pessoal, é legal a gente frisar que em concurso público é muito comum cair essas coisas e sempre cai perguntas teóricas. Sempre cai, não sei, só cai perguntas teóricas, né? Então é sempre mais ou menos relacionado a caminhos, são pegadinhas às vezes. Então é muito importante a gente entender o que que faz cada menu. Então, a partir do momento que eu entendo que faz cada menuzinho daquele lá, eu vou estar tranquilo. Eu vou saber o que, que vai estar em determinado lugar. Por exemplo, eu vou saber que inserir um slide não vai estar na apresentação de slide. Porque onde eu insiro alguma coisa é no menu de inserção. Outro detalhe, exibir. Se eu quero mudar a exibição do meu programa, o layout do meu programa, ele vai estar onde? Ele vai estar lá no menu exibir. Então o menu, o próprio nome do menu já diz tudo. Então a gente precisa ficar ligado nisso. E outro detalhe importante também, são muitos detalhes, né? Todos esses atalhos aí que o Alisson tá mostrando, Alisson, só tira daí e deixa só livre um pouquinho pra gente ver os atalhos aí, ó, que são esses ícones aí. Todas essas funções, independente de estarem ali ou não, eu acesso pelo menu, pela barra de menu lá. Então agora a gente vai pro Math. O Math, ele é um programa assim, eu costumo falar com o pessoal, ele é um programa meio sem graça, né? Eu acho que não é muito mais comum utilizar o Math. O que, que é o Math? O Math, ele é um programa especificadamente e exclusivamente para escrever equações matemáticas. Mas não quer dizer que ele não resolve as equações. Eu tenho lá, por exemplo, uma prova lá, estou fazendo uma prova, estou digitando uma prova de matemática. Eu sou professora, estou criando lá meu arquivo de prova. A gente vai se deparar, matemática, com algumas equações, alguns símbolos da equação que não tem no nosso atalho. Não tem no nosso atalho, desculpa, não tem no nosso teclado. Então a gente vai precisar ir em algum lugar para criar essas fórmulas e achar. Por isso que a gente tem o Math. Só que eu não sei falar agora, sinceramente, se o Write já não possui agora, essas versões mais atuais, não possui essas equações já lá prontas.
Porque o Word, por exemplo, ele já tem isso há muitos anos. O Word eu não preciso usar nenhum programa auxiliar para criar equações. O próprio Word já oferece isso. Então por isso que ele não é um programa tão usado. Pode ir, Alisson. Então aí, o Alisson tá mostrando na tela aí, tá mostrando na tela pra gente como é que eu faço lá um comando, né? Porque a gente mexe, o que que a gente faz? A gente tem uma barra de comandos, onde a gente digita o comando e ele apresenta a fórmula. É uma dica importante para o dia da prova. Abram lá na nossa plataforma, tem lá na página lá, tem o manual do Math. Então abram ele, deixem ele aberto, porque tem alguns exemplos para vocês conseguirem, se precisar na prova ali na hora, criar uma fórmula, mostrar como que cria, mostrar o comando, a gente ter aberto ali o comando, certo? E utilize esse PDF também, vai ser muito útil. Oi. Aham, certo. Isso aí. Isso aí. Isso aí, ó. Muito bem elaborado pro Alisson. Pelo Alisson aí. É uma coisa que eu preciso frisar e vocês precisam ter como importante. Pode ser usado em conjunto com o Impress e como o Write, como a gente viu ali. E principalmente, escrevam isso aí, ó. Ele não resolve as equações. Ele só faz a escrita das equações. Pode passar, Alisson. Então aí tem um resuminho do que eu falei, não resolve cálculos, pode ser usado em conjunto e o tipo de formato de edição científica. Chamado teste. É assim que fala, teste. Mais ou menos assim. É um formato para edição científica. Esse foi um dos primeiros formatos que apareceram. Depois foram as animações, por exemplo, o Mac é uma animação. O Mac é uma animação. Show de bola. Aí, pessoal, a gente vem para um pouco mais complicado, o calque, que exige um pouco mais de tranquilidade. Então, o que que é o calque?
O Calc, a grosso modo falando, é o criador, o editor de planilhas eletrônicas. Ele é formado por linhas e colunas, né? Então eu tenho lá as colunas A, B, C, D, E, F, G. E eu tenho as linhas 1, 2, 3, 4. Então eu tenho o que eu chamo de célula. O que é a célula? A célula nada mais é do que a interseção de uma linha e uma coluna. Então, ali onde o Alisson grifou de amarelo, ele é a célula A1 ou 1A. Por quê? Ele tá localizado na linha 1 e na letra A, ou na coluna A, ou na coluna A e na linha 1. Então é normal, às vezes, assim, a gente está falando assim, eu falo assim, pessoal, lá na coluna D5, digitem qualquer coisa. O que é a coluna? Aí como é que eu vou saber? A coluna D5 é o quê? Eu vou lá na coluna D, linha 5. E ali eu vou digitar. Para eu digitar é muito simples. É só dar 2 cliques e eu vou digitar uma palavra, vou digitar um número. E tem outras coisas que a gente pode fazer, que é o que o Alisson está demonstrando ali. O que o Alisson está demonstrando? O Alisson, toda vez que a gente coloca igual, quer dizer que a gente vai fazer uma função, uma operação ou mesmo uma conta. Porque eu vou fazer um exemplo para vocês aí. Alisson, vai lá na coluna A2, por exemplo, digita o número 2. E vai na coluna B2 e digita 3. Não, na B de bola. Aí eu quero a soma de 2 mais 3. Eu vou na coluna C ali e vou colocar igual 3 mais 2. Bota 3 mais 2, Ares. Olha que legal. Ele fez a conta. Só que isso daí não é o que a gente quer. Porque o Excel, o Calc, a gente quer trabalhar com o que a gente chama de referência. Então, em vez de ser... Porque olha só que problema que eu vou ter. Deixa o resultado, Ares. Eu tenho uma planilha com 1000 contas. Aí eu vou ali agora na onde está o 3. Eu tenho uma planilha, por exemplo, que soma 5 números. Aí ali onde está o 3, eu mudo para 2. Olha o meu resultado. 2 mais 2 é 5? Não, tá errado. Por quê? Se o Alisson é 2 cliques ali, olha o que está somando. 3 mais 2. Então, por isso que eu uso a referência, as células. Então, eu vou ali, ó, em vez de ser 3 mais 2, eu vou colocar o quê? A1, A2, mais B2. E vou apertar Enter. Olha só. Aí agora, qualquer valor que eu mudar, eu vou mudar no B para 3. A minha conta vai automaticamente mudar o valor. É lógico que tem uma função específica também que eu posso utilizar. No caso, é a função que eu chamo de soma. Eu digito igual soma. E olha só que interessante, pessoal. O Alisson está digitando e embaixo aí está aparecendo a sintaxe que eu preciso utilizar. Então ali, ó, eu vou botar soma de A2, ponto e vírgula B2. O que ele vai pegar? Ele vai somar A2 mais B2. Beleza. Vamos supor que eu tenha de A2 até Z2 cheio ali. Eu vou colocar A2, ponto e vírgula, B2, ponto e vírgula, C2, até chegar ao Z? Não. Eu vou simplesmente trabalhar o que eu chamo de intervalo. Eu vou apagar o que é 2 pontos ali, ó, ponto e vírgula, desculpa, e vou simplesmente colocar 2 pontos.
Então, eu vou apertar Enter. O que que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou somar. Vamos fazer a diferença do ponto e vírgula para os dois pontos. O ponto e vírgula quer dizer e. Então, toda vez que eu tiver lá soma A2, ponto e vírgula B2, ponto e vírgula C2, quer dizer que eu quero fazer o quê? Soma A2 e B2 e C2. A partir do momento que eu tenho A2, dois pontos, D2, quer dizer que eu vou somar tudo que está compreendido entre A2 até D2. Então, uma questão de prova. Tá lá. Faça uma fórmula que some as 10 primeiras as 10 primeiras linhas de A. Então, o que, que são as 10 primeiras linhas? A1 até A10. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10. Eu tenho várias fórmulas, várias maneiras de atender essa questão. Nem precisa digitar aí, Alisson, as fórmulas que eu vou falar. Pode digitar isso daí. Porque, olha só, isso cabe ao que, se eu quero ou não ter menos trabalho. Eu posso fazer o seguinte, eu posso simplesmente ir na B, qualquer lugar que não seja na A1 até a 10, eu colocar igual. Aí, não, eu posso igual A1, A2, A3, A1 mais A2, mais A2, mais A3, mais A4, mais A5. Vai resolver a minha questão. Eu posso botar igual, soma e fazer a mesma coisa. A1, A2, A3, A4, A5, A6 em ponto e vírgula. Ou eu posso simplesmente colocar igual, soma, abre parênteses, A1, dois pontos, A10. Só isso. Todas três vão fazer o resultado, não vai interferir. Só que eu não sei se o Alisson e o Leonide concordam comigo. Mas toda vez que eu falo com meus alunos essa questão do cálculo, do Excel, professor, é mais fácil eu botar A1 mais A2. Só que eu sempre falo, eu nunca trabalho os meus alunos pensando numa soma de 2. Eu falo logo numa soma de 1000. Imagina se eu tivesse que somar 1000 termos. Você vai ficar lá de A1 até A1000 digitando? Então a gente usa sempre a maneira mais cômoda, que é igual, soma, abre parênteses, intervalo inicial, dois pontos, intervalo final. Então na apostila aí, ó, o Alisson está mostrando, vão ter vários detalhezinhos aí, vocês vão entender o que eu estou falando. Pode seguir, Alisson.
Isso aí. Aí o Alisson mostra uma questão do intervalo de valores, né? Então, é uma coisa bem. Só para vocês terem uma ideia. E tem como eu fazer desde planilhas de notas de presenças até planilhas de controle financeiro. Isso aí. E essa função, pessoal, mínimo, o que, que é essa função? Essa função ela percorreu o intervalo e descobrir o menor valor desse intervalo. Eu posso ter 30 valores iguais de menor, vai pegar lá. Agora, eu podia ter 10 produtos a R$ 2. Ele ia pegar R$ 2 como mínimo. Esse arroz é. Isso daí já tava caro já. Esse arroz é de meio quilo. Isso tá barato. Pode tocar o trem, Ares. Toca o trem que nós tem. Aí uma questão de subtração é só trocar mesmo o sinal. Lembrando que ele é inteligente, tá, gente? Ele entende. Se fosse ao contrário lá, A2 menos A1, ele mostraria -7 de resultado. Aí da multiplicação, isso aí também é tranquilo. Divisão, a divisão, só abro parênteses para falar uma coisa. A gente tem que tomar cuidado para não dividir campos zerados, porque dá erro. Aí ele vai dar um div, né, que a gente chama lá, vai aparecer div, porque ele deu erro. Ali, ó, mostra, clica em cima de Alice. Ah, tá, é porque tá pegando intervalo, tá lá, tá dividindo um valor vazio por um valor. Ó, é o Bota 5 dividido por zero. Tá? Olha lá. Toda vez que eu divido por zero, ele vai dar esse erro. Div por zero. Então eu tenho que corrigir. Ah, só um detalhe que eu esqueci de falar. Volta lá na planilha. Um troço que dá muita confusão. Diminui esse B aí, deixa ele bem pequeno. A coluna B. Não, diminui o tamanho da coluna. Isso, pode deixar. Pode. Olha lá. Muitas vezes, pessoal, vai aparecer essa tralha aí, ó. Então muitas pessoas vão assustar. Mas o que essa tralha quer dizer? Quer dizer que o espaço que você está utilizando é menor do que o resultado que você precisa apresentar ali. Então isso quer dizer o quê? Aumenta a minha coluna que ela está pequena. Pode tocar isso.
Isso. Então explica para nós, Ares. Explica para a galera aí a média. Bom, a média simples, né? Então, tem várias formas de você calcular. Sempre lembrando, tem que colocar o igual antes, né? Se não colocar o igual, o professor vai te descontar. Então, como eu posso calcular a média entre três valores? Eu posso somar os três valores, aí depois você vai usar com parênteses e dividir por três, porque são de três valores. Outra forma, dessa forma aqui, eu posso fazer média até N valores. Eu vou somar os N valores e vou dividir por N. Outra forma, é daquela forma que eu já falou. Eu vou sempre usar aqui, colocar estado do ano, que é igual a quem falou aqui inicialmente. A nossa casa 2 a 3, certo? E aqui dentro eu posso usar o sinal de mais, né, pessoal? Ele tem que ser contributivo e valores pares, porque aí aqui eu peguei os três valores, das vezes, ou aqui eu peguei o intervalo, são equivalentes. Todas essas três, a primeira, a segunda e essa daqui, e a última, são fazem o mesmo efeito, nós temos formas diferentes de escrever. E esse tipo de questão, ele pode provar de uma forma. Então, pessoal, eu falo com os meus alunos sempre. É tão simples a gente usar fórmula pronta já. Ele pede lá, faça faça a fórmula da média dos 10 primeiros elementos da coluna A. Então, eu já tenho um enunciado. Então, como é que eu procedo numa questão assim, se ela for teórica? Igual é o primeiro passo. Toda vez que fala de fórmula, então escrevam isso daí. Toda vez que fala de fórmula, o primeiro item da minha resposta tem que ser o sinal de igual. Igual. Aí eu vou do que está pedindo. Está pedindo a média. Então aí já diz o nome. Média. Média. Vou abrir o parêntese. Intervalo que eu vou fazer a média. Aí tá aqui. As 10 primeiras colunas de A. A1, 2 pontos A10. Nunca utilizem esse segundo, esse terceiro no caso, segundo, terceiro, primeiro e segundo exemplo aí, A1 mais A2 mais A3 dividido por 3. Porque se eu esquecer do 3, se eu colocar 2 aí, vai interferir diretamente no meu resultado. Então use sempre a média. É a mais simples e menos trabalhosa para você usar. Então a gente já teve um exemplo de mínimo aí. E agora o máximo. O mínimo é o menor, o máximo é o maior. E eu sempre destaco 4 fórmulas aí: mínimo, máximo, média e soma. Por quê? Elas têm a mesma estrutura. O que mexe é só o nome. Igual, o nome, abre parênteses, intervalo. Igual, soma, abre parênteses, A1, 2 pontos A3. Igual, abre parênteses, média A1, 2 pontos A3. Então, observem que é a mesma sintaxe, por exemplo, só muda o nome da fórmula. A estrutura é semelhante. Aí a gente já tem um pouco diferente. Essa maior aí, né, maior e menor. Qual que é a diferença do maior e do menor para o máximo? A sintaxe primeiro, porque vocês estão vendo aí, igual, maior, A1, 2 pontos A3, ponto e vírgula 1. O que significa isso, pessoal? Maior, o próprio nome diz. Vou achar o maior. Maior o quê? Maior dentro do quê? Dentro do A1 e A3. Dentro desse intervalo, eu vou achar o 1. 1 significa o quê? O primeiro maior. Se eu trocar o 1 pelo 2, vai significar o quê? O segundo maior. No que eu posso utilizar isso? Um ranking lá, onde eu tenho o primeiro, o segundo e o terceiro mais pontuado.
Porque se eu usar o máximo, ele só vai pegar o maior número de pontos. Então, se eu usar o maior, eu vou ter a possibilidade de pegar o primeiro, o segundo e o terceiro. E o menor, a mesma coisa. Certo? Quer complementar alguma coisa, Aves? Leonídio? Então, vamos pro próximo aí. O truncar é uma fórmula assim, que vira e mexe. Ela cai de forma teórica na nossa prova. O que, que diz o truncar? Truncar a 1,0. O truncar, ele quer dizer o seguinte: eu vou truncar, eu vou tirar no A1, se for um número com vírgula, ele vai pegar e vai tirar, vai deixar 0 casas depois da vírgula. Se eu botar 2, ele vai deixar 2 casas. É lógico que isso é uma fórmula pouco utilizada, porque a própria formatação, não sei se meus amigos concordam aí, a própria formatação da tabela me permite eu limitar o número de casas decimais. Então a gente quase não usa mais. E muita gente confunde o truncar com a rede. Porque o que, que o truncar faz? O truncar, se ele pegar 8,9, ele vai considerar o quê? 8. O arred, não. O arred ele vai trabalhar com arredondamento. Se eu tiver ali, em vez de trucar a palavra arred a 1, ele ia pegar aí 8,7, ele ia dar a resposta de 9. Porque ele vai estar fazendo o arredondamento, levando em consideração as regras da matemática. Certo? Esse aí eu vou deixar com o Alisson. Esse aqui eu acabei confundindo um pouco com a inscrição, mas eu vou decidir isso aqui vai ficar simples. Qual opção você vai utilizar o que vocês falaram apenas aqui de novo, certo? Vamos supor aqui que eu quero ter duas famílias de alunos. Cada família de alunos tem uma procura na condição. Por exemplo, digamos que aqui é muitas pessoas em uma determinada casa. Vamos colocar aqui na família só que Isso aí, o Alisson falou bem. É, falou tranquilo. Pode seguir.
Isso aí, o Alisson foi perfeito na explicação aí. Agora uma outra função bem teórica que é o igual, agora, abre e fecha parênteses. O que isso quer fazer? Quer dizer, ele vai lá no servidor do seu computador, lá no seu computador ele vai pegar o horário, o dia, desculpa, a data e a hora. Então ele vai aparecer, ó, agora, quando o Alisson usou essa função, ele era 4/11/2019, 3:22. Já tem mais de ano. E tem a função hoje, vai ser tranquilo. E tem a função hoje, que é a próxima aí, né, Alisson? Que só mostra a data. Então, qual a diferença do agora para o hoje? O agora mostra a data e a hora. O hoje só mostra a data. Aí é uma questão de percentual, né, que é a porcentagem. Então ali é só isso daí é mais para entra mais no lance da matemática, né? Como é que eu faço uma porcentagem? E a gente só está mostrando aí. Em cima aí, o Alisson calculou, ele teve 100, ele calculou 10% de 100 e na 3 ali ele fez a soma de 100 mais 10%. Mas poderia ser o contrário, poderia ser desconto. Ele só ia mudar ali onde tá A1 mais, ele botaria menos e viraria desconto. Certo? Que é o que ele teve de desconto. E quando eu clico no sinal de porcentagem, o que que faz? Ele faz a formatação para porcentagem, que é o que o Alisson fez ali no quarto. No 4 ali, na A4. Ele só formatou com porcentagem. Então é mais complicado a gente fazer o cálculo, a gente montar o cálculo de porcentagem, que é um pouco trabalhoso, então às vezes a gente não tem muita noção da matemática, não estuda matemática. É mais trabalhoso isso do que simplesmente eu aplicar. Porque aí não é nada mais é do que uma conta. Pode ir, Ali, show. Aí o Alisson fez o que eu falei, né? A questão do desconto. Ele calculou o desconto. Sendo que ele fez de uma outra maneira. Ó. B4 menos B4 vezes. Porque só foi possível fazer assim porque ele configurou, ele formatou o desconto para percentual. Se ele não formata, se não tem esse porcentagem aí incluído através do ícone lá do atalho de percentagem, de percentual, ele daria erro. Porque ele multiplicaria por 10, por 100, não por 10%. Certo? Pode tocar, Alisson. Isso.
Isso aí. Só complementando, Alisson, volta só um pouquinho na, na, na referência absoluta e referência condicional. Porque muitas vezes, por que utilizar a referência condicional, relativa, desculpe, absoluta? O que acontece? Dado tudo que o Alisson explicou, a questão de se manter sempre, a todo momento, independentemente. Porque como é que funciona o Calc ou o Excel? De acordo que eu vou copiando e colando a fórmula para o lado ou para baixo, ele vai se ajustando. Então, se eu quisesse só que somasse a B7 e a C7, eu ia botar igual B7 mais C7. E de acordo que eu fosse puxando para baixo, as células para baixo, elas iam fazendo o ajuste. Quando eu tivesse em 8 ali, ele não ia somar B7 mais C8, C7. Ia somar B8 e C8. Beleza. Só que aí a gente tem o que a gente chama de preço fixo, que é a entrega. Então eu não vou precisar adicionar aqui um campo de taxa de entrega para fazer uma soma B7 mais C7 mais D7 para eu chegar ao preço do meu produto. Por quê? Vamos supor que eu tenha 1000 produtos aí nesse sistema. Soma o preço de custo, né? O lucro e a taxa de entrega para eu chegar à minha venda, meu preço de venda. Então, um dia a gasolina tem um reajuste, aumenta, dobra de preço. E eu tenho que mudar o valor da minha taxa de entrega. Se eu trabalho com a referência relativa, eu vou ter que mudar. Se ela aparece em 1000 lugares, eu vou ter que mudar nos 1000 lugares esse valor da taxa. Se eu uso a referência absoluta, eu simplesmente vou alterar em um lugar. Então, se minha entrega sobe, eu vou simplesmente no 8 ali, vou botar 10. Então, em todos os lugares que forem cobrado a taxa de entrega, ela vai ajustar de 8 para 10. Então, isso é a importância da referência absoluta. É a diferença da absoluta para a relativa. Aí agora vamos para o condicional lá, que o Alisson explicou muito bem. O condicional é muito simples também, igual o Alisson falou. Igual se, que é o nome da função, a condição. A condição é o quê? É o que eu quero verificar. Ponto e vírgula. Instrução verdadeira, ponto e vírgula, instrução falsa. Então vai ser sempre assim. Se B4 igual a V, eu vou para a praia. Se não, eu vou para o cinema. Então ele vai sempre atender a seguinte situação. Primeira instrução a verdadeira, depois a instrução falsa. Então, a todo momento vai estar respeitando essa ordem. Certo? Pode passar isso. Então, aí é uma questão de fórmulas alinhadas. Isso daí é para vocês verem depois. Isso aí é só pegou e fez algumas fórmulas para vocês verem. Então, isso é para vocês entenderem a sintaxe, né? Então, eu posso criar inúmeras fórmulas, eu posso conjugar, né? Eu posso conjugar, não. Eu posso concatenar várias funções do Excel em uma só célula, igual o Alisson fez ali, ó. Ele usou a média, o mínimo e o máximo. Mas nada impede dele usar um condicional ali também se ele quisesse. Então isso daí é só para vocês terem noção como é que ficou as fórmulas aí. Então vocês vão ter acesso a esse PowerPoint, esse PDF. E quem quiser lá no meu canal do YouTube lá, tem vários vídeos de cálculo, tem vídeos de AD passados. Então fica bem tranquilo. A gente vai acelerar um pouquinho, porque a gente já está ficando tarde e a gente tem mais assunto. Né? Então a gente fechou também, foi perfeito. Fechamos lá. Então qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente tem lá o nosso grupo também para vocês perguntarem, que a gente está lá todo momento para tirar. Lembrando que sempre
é uma coisa que precisa ser acompanhada de prática. Então não adianta a gente falar, a gente ficou aí meia hora falando de calc. Mas se você não abrir o programa lá e não fazer nada, não testar nada, não fazer um exercício programado, não fazer uma tabela, não vai valer de nada. E agora a gente vai para a Web 2.0. A Web 2.0 é uma coisa assim, não muito recente, mas não muito ultrapassada. A gente já tem a Web 3.0, se eu não me engano. Só que a nossa disciplina ela cobra a Web 2.0. O que é a Web 2.0? A Web 2.0 vem para caracterizar a mudança, a transição, a segunda geração dos serviços relacionados à web. Porque o que acontece? A gente sabe que a internet chegou no Brasil aí em meados de 95, se eu não me engano, para frente de 95. Mas só que não chegou, as páginas web não chegaram a essa maravilha que a gente tem hoje. Olha só que maravilha, a gente está fazendo uma videochamada através de uma página da internet. É um aplicativo web. Então, quando surgiu a internet era caracterizada por páginas pobres, páginas geralmente pretas e brancas, com letras pretas e fundo branco. Não tinha uma animação, não tinha nada. A Web 2.0 veio para mudar esse ambiente, para tornar o nosso ambiente chamado de web, muito mais dinâmico, muito mais prático. Foi a partir da Web 2.0 que sites de venda, redes sociais, buscadores não, desculpa, peraí que fugiu o nome, servidores de vídeo, programas de chamada, o que a gente chama de aplicativo web foi possível. O que é um aplicativo web? O aplicativo web é um programa que a gente não instala no nosso computador, ele está disponível através da internet. Um Facebook, um Instagram, um e-mail, ele é tudo um aplicativo web. Então ele só foi possível através da Web 2.0, que trouxe mais animação, mais vida. Então esse é um termo bem tranquilo. Aí tem alguns exemplos que começaram a existir a partir da Web 2.0. Antes da Web 2.0 nada disso existia. Então aí o Wiki, que é o Wikipedia, eu sempre falo com meus alunos, a gente fala, tem coisas que o nome marca, que a marca, na verdade, a marca toma conta do nome. Band-Aid, por exemplo. Ninguém chega numa farmácia e pede um curativo adesivo transparente. Todo mundo pede um Band-Aid, independente do Band-Aid que vão te dar. Pode te dar um Band-Aid da Cremer, um Band-Aid da Johnson. Só que o Band-Aid, na verdade, o Band-Aid é uma marca, é o nome de um produto. E a Wiki é a mesma coisa. Toda vez que a gente fala em Wiki, a gente lembra da Wikipedia. A gente fala Wikipédia, isso e aquilo. Não. A Wikipédia é uma enciclopédia da internet dentro de um serviço que a gente chama de Wiki. A Wiki é um site lá onde a gente pode botar informação, a gente pode trabalhar com a informação coletiva. Só que aí a Wikipédia pegou o nome, então a gente sempre que fala de Wiki, a gente só pensa na Wikipédia. Mas não existe só a Wikipédia. O próprio C10 tem o C10 Wiki, que é uma página do C10 lá de informação. Aí a gente tem os blogs, que no começo, antes de ter a rede social, todo artista famoso tinha um blog. Então a gente acompanhava lá. As redes sociais, Facebook, Orkut, Twitter, LinkedIn, Instagram. A gente tem o chat, que o chat é o quê? São as interações em tempo real, em tempo síncrono, onde as duas pessoas precisam estar online ao mesmo tempo para trocar uma informação. E fórum de discussão. Então a gente pegando aí, a grosso modo olhando, 50% das coisas que estão aí, 50 não, desculpa, 100% dessas coisas que surgiram com a Web 2.0, a gente usa no nosso dia a dia. Então a gente pega uma ferramenta de chat, fórum de discussão, todo o ambiente virtual de aprendizagem tem isso.
Então, o ambiente virtual de aprendizagem, que é a nossa plataforma, o exemplo, ele só foi possível a partir da Web 2.0. Então, por isso que o ensino à distância protagonizou e começou a ganhar espaço. Se a gente tivesse a internet a mesma versão de quando criaram, ainda não existiriam os cursos online. Marquinhos, você pediu um exemplo na prova de aplicação da Web 2.0, é só você lembrar dos fóruns que vocês participaram bastante durante o período, tá certo? E aí ele pode pedir também para vocês descreverem. E aí vocês descrevem o que você viu lá no fórum, como é que ele funciona, como é que é a estrutura dele, fala as suas palavras. Isso aí. Isso aí. O fórum nada mais é que o quê? Um espaço onde as pessoas podem trocar informação de maneira assíncrona, ou seja, uma pessoa não um remetente, o destinatário não precisa estar online no mesmo tempo que o remetente, que quando ele entrar ele vai ter acesso à informação. Então aí o detalhado que é um pouquinho de cada, né? Então depois vocês peguem e leiam lá. Então todos esses aí são recursos que surgiram a partir da Web 2.0. E isso daí que o Alisson está mostrando agora, questão de compartilhamento de arquivo, é o que a gente chama de armazenamento em nuvens. A gente vai ter isso daí para frente também. Então, pessoal, a gente chega a um outro tema que é o trabalho colaborativo. O que é o trabalho colaborativo? O próprio nome já diz, é um trabalho de colaboração. É um processo onde a informação não apresenta um caráter único, onde você levanta uma discussão e várias pessoas podem participar da criação. Por exemplo, eu e o Alisson Leonídio, a gente utiliza muito trabalho colaborativo. Por quê? A gente, sempre que a gente vai preparar um fórum para vocês, a gente nunca faz o que a gente chama de Ctrl+C, Ctrl+V. Então, se vocês pegarem os fóruns que a gente organizou no semestre passado e os fóruns que a gente organizou esse semestre, eles são totalmente diferentes. Por quê? A gente abre um arquivo no Google Drive, onde cada um a gente discute sobre um tema. Então, na hora de montar, cada um dá sua colaboração para a gente montar aquele trabalho. Eu costumo sempre comparar o trabalho colaborativo. A gente já trabalha de maneira colaborativa desde lá do CA, desde a primeira série. O que era o trabalho colaborativo quando não tinha o computador de maneira tão viva, tão presente no nosso dia a dia? A gente tinha um trabalho de escola. Então a gente pegava, fazendo uma analogia, reunia eu, Alisson e Leonídio. A gente sentava na mesma sala, no mesmo lugar. O que tinha letra mais bonita escrevia o trabalho, o outro fazia uma capa para o trabalho. No final a gente grampeava, colocava o nome dos três e entregava ao professor. Então vamos comparar esse processo com o giz de hoje. Reunir. Sentava eu, Leonídio e Alisson na mesa. Hoje, eu, Leonídio e Alisson sentamos cada um em sua casa. Buscar o conteúdo. Antigamente a gente pegava a enciclopédia Barça, onde tinha todos os conteúdos. A gente tinha até uma biblioteca municipal ou uma biblioteca particular. Hoje a gente tem o Google, a gente tem a Wikipédia, a gente tem vários sites que a gente consegue buscar conteúdo. Escrever de maneira bonitinha. Hoje a gente não escreve, cada um digita lá numa ferramentazinha que a gente abre no Word Online. Enviar o trabalho. Um pega, faz o download e envia o trabalho. Um pega e entrega o trabalho à professora. Então, é essa analogia que a gente faz. O trabalho colaborativo existe há muito tempo, só que de maneira diferente.
A gente simplesmente trouxe isso para a realidade que vivemos. Então vocês que estudam à distância, o trabalho de vocês, imagina só, um mora no Rio, outro mora em Campos, outro mora aqui. Imagina se vocês tiverem que fazer um trabalho com prazo de uma semana. Se não tivesse a internet, se não existisse trabalho colaborativo de maneira, vocês iam ter que se virar para se encontrarem uma hora e chegarem a um consenso onde seria o melhor lugar para encontrar. Então a tecnologia veio o quê? Para facilitar, para mudar um pouco, mas para facilitar. O processo em si continua o mesmo, o que mudou é o que é usado. Pode ir, Alisson. Aí o Alisson fala um termo a respeito da comunidade de prática, né? Então isso daí vocês vão ler aí. O que é nada isso? É fazer a gestão do conhecimento aí. É várias pessoas agregando o que se aprende, né? E passando para frente. Está relacionado com o trabalho colaborativo. E existem várias ferramentas de trabalho colaborativos. A gente tem o Google Drive, a gente tem as próprias redes sociais, que querendo ou não, elas prestam um trabalho de informação coletiva, de trabalho colaborativo. Quando você bota lá no Facebook, procura-se casa em determinado lugar. Aí vem um e comenta, tem uma casa em tal lugar. Aí vem outra casa, que lugar é esse? Ali nada mais vocês estão construindo, várias pessoas diferentes estão construindo uma informação. Então, quando a gente fala de trabalho colaborativo, é porque a gente quer abandonar aquela situação onde a informação existe somente um caráter, onde o que a pessoa fala é só aquilo. Não, trabalho colaborativo diz o quê? A informação é construída através do coletivo, através da, através da colaboração de várias pessoas. Oi? Aprendendo, fazendo e fazendo a própria gestão todos juntos, que é o caso quando a gente vai trabalhar no fora. Disso aí. Pode passar aí, Alice. Mapa mental, isso, a própria Wiki é um tipo de trabalho colaborativo, muito bem. Porque a Wiki, apesar dela ter uma pessoa que gerencia a página, ela é construída através da busca de informação em vários lugares. Então, o que acontece? O que acontece? Por isso que a Wiki ela não é considerada, para você fazer um trabalho acadêmico, um TCC, ela não é considerada uma fonte confiável, uma fonte utilizável. Porque várias pessoas, às vezes nem com total propriedade do assunto, falam sobre um assunto e podem lançar sua opinião lá e pode ser aproveitado. Então, às vezes, você pode pegar algo que não foi comprovado cientificamente na Wiki. Por isso que ela não é considerada uma maneira oficial. E a Natália falou um negócio legal. Ó. Ela falou da Wikifandom. É Fandom mesmo que fala, nem sei. É uma página que ela escreve. Então, é uma página Wiki. Não é uma página Wiki que é similar à Wikipédia. É a mesma estrutura da Wikipédia.
Então agora a gente vai falar a respeito de mapas mentais. O que é o mapa mental? O mapa mental é você pegar uma atividade sua do dia a dia e trabalhar e transformar no diagrama. Então aí falo aqui, ó, tipo de diagrama voltado para a gestão de informação, conhecimento e capital intelectual. Então a gente pega lá uma simples, qualquer tarefa do dia a dia. Tem muitas pessoas que trabalham de melhor forma, de melhor maneira, através de diagrama. Então eu diagramar uma tarefa do dia a dia. Igual a minha prova. Eu quero fazer um diagrama da minha prova. Tem algum exemplo de diagrama aí, Wallace? No próximo slide? Tem algum exemplo de diagrama aí na próxima página? Isso. Isso. Vamos lá, vamos entender esse diagrama. Primeiro que todo diagrama de mapa mental, eu preciso ter o centro, o que eu chamo de nó principal, nó pai, que é o quê? Tirar 10 na P2, que é ali o meu objetivo. E para eu tirar 10 na P2, o que eu preciso? Aí dali eu vou ramificando. Eu preciso estudar a Web 2.0. Beleza. E na Web 2.0, o que está contido na Web 2.0? Ferramentas, na educação. Aí na educação tem o papel do AVA. E depois eu venho ali para a comunidade de práticas, ferramentas colaborativas. Então a gente parte de um princípio e dali a gente vai espalhando esses mapas. Então, se eu quisesse construir uma casa, aí eu vim aqui, construir casa principal. Aí eu ia, quartos. Aí o quarto 1, quarto 2, quarto 3. O quarto 3 é uma suíte. Aí eu puxaria do quarto 3 um banheiro. Aí depois lá, voltava para o nó principal. Sala. Sala. Aí da sala, sala de jantar, sala de estar. Então é bem simples. E como eu falei lá no princípio, qualquer ferramenta que faça diagrama, ela pode ser considerada uma ferramenta de mapa mental. Então, o mapa mental nada mais é do que isso. Eu posso rapidinho... Pode ir, Ares. Pode ir, Ares. Você pode passar. Aí a gente vem para a parte de computação em nuvens, que o próprio nome já diz. O que é computação em nuvens? É a gente pegar os computadores e levar lá para a nuvem. Mentira. Na verdade, a computação em nuvens é o que? É a disponibilização de arquivos através da internet, o compartilhamento de arquivos através da internet. Eu, ao invés de ter um arquivo salvo no meu celular, eu ter ele nas nuvens. Então todo mundo praticamente, todo mundo utiliza o serviço, querendo ou não, todo mundo utiliza a computação em nuvens. Eu lá, quando eu tenho um celular, se ele for Android, eu tenho lá a galeria e o fotos. O que é a galeria? A galeria são as fotos do meu celular que estão salvas ali no meu celular. Que se eu perder o celular, meu celular queimar, elas vão junto. Mas eu tenho as fotos que são as minhas fotos salvas na rede, na nuvem. Então toda vez que eu pegar e trocar de celular, instalar ali e reconhecer a minha conta, eu vou conseguir resgatar as fotos. Hoje em dia está aumentando o uso da computação em nuvem. Por quê? A gente tem uma internet de qualidade muito boa. E qual é a principal vantagem da computação em nuvens? É a alta disponibilidade. Então, a partir do momento que eu tenho essa informação na nuvem e ela tá acessível para mim 24 horas por dia, basta eu ter acesso à internet. Então, essa é a principal característica. Agora, para fechar, a gente fala um pouco de segurança dos dados. Então, vamos lá, Alisson. O que a gente tem de segurança aí? Código malicioso ou malware. Então, tudo que a gente fala de ameaça, o que é ameaça? É alguma coisa, algum programa, algum arquivo, alguma instrução
que quer prejudicar o funcionamento do meu computador. É prejudicar ali ou expor alguma informação minha, roubar. E a gente tem essas divisões aí, ó. O malware, o que, que é? É que pega todos os tipos de programas para executação maliciosa no computador. Então, é um programa que instalam lá, às vezes instalam um programa espião que fica o quê? Ele fica captando tudo que a gente digita no teclado do nosso computador, para determinado momento ele utilizar aquilo ali de alguma maneira. A gente tem um vírus, o vírus é... A gente tem o vírus de computador e a gente tem um vírus aí, a gente tem um coronavírus. O que, que o vírus faz? O vírus é algum programa, algum arquivo, alguma coisa que quer prejudicar o nosso funcionamento, o funcionamento do nosso computador. Então, quando a gente pega o vírus aí, o corona, ele tende a quê? Prejudicar a nossa saúde. E quando a gente pega um vírus no computador, é a mesma coisa. O spyware é um programa espião, né? Que a gente tem ali para roubar as coisas do nosso computador, para roubar nossas informações e coletar para terceiros. Claro, para combater tudo isso, existe uma série de normas de segurança, de ações de segurança. O principal que a gente destaca é o antivírus. O que, que é o antivírus? O antivírus é o programa do computador responsável por manter o nosso computador livre de vírus, por proteger nosso computador livre de vírus. A gente tem o spyware. Oi? Importante a questão dos malware, eu te perguntar assim, você tem um spyware instalado nos seus filhos, você monitorar por ele vai te sofrer ele vai te perguntar, então, esses malware, ele é ou esses malware, e nesse caso, Entendi isso aí. É isso aí que o Alisson falou. O spyware aí, ele é diferente aí. Mas ele não deixa de ser um espião. Ele quer espionar. Por mais que ele seja utilizado para o bem, ele faz o serviço de espionamento, espionagem. Aí a gente tem um vírus que ficou muito conhecido, né? Que é o cavalo de Troia, que hoje em dia quase não, a gente não ouve mais falar, né? E, e aí ele fala que esse cavalo de Troia, ele pode vir escondido, né? Ele vem escondido atrás de alguma coisa, algum arquivo. Então é muito importante, gente, que quando a gente precisa ter uma noção do que a gente faz, do que a gente salva no nosso computador. A gente tem a noção de que cada uma, função de cada coisa que tem, a gente tem que entender que quando eu recebo uma foto no e-mail, ela não pode pedir para eu instalar um programa. Se ela pede para eu instalar algo, tem alguma coisa de errado. Mas hoje em dia é muito difícil chegar um vírus assim no nosso computador, porque os próprios antivírus já reconhecem. Quanto mais famoso o vírus fica, mais fácil ele fica de ser controlado depois. Mas até ele ser famoso, ele pode prejudicar várias pessoas. Aí tem mais alguns tipos de ameaça, né?
Isso. O que a gente tem muito hoje, né? Que é a internet. O que que acontece? Qual interesse? Hoje tudo se conecta. Então, a gente tem aí o Big Dados, né? Que a gente fala, Big Data. O que que o AdWare funciona? O AdWare, ele fica ali para coletar as informações de tudo que você busca na internet. Às vezes uma pessoa te pede e fala assim, ah, Marquinhos, isso acontece muito. Não sei se acontece com o Alisson, com o Leonide, que a gente quer dar. Ah, Marquinhos, eu queria saber se celular tal é bom, que tem uma promoção e tal. E a gente. Eu, por exemplo, sei muito pouco de celular. Nome de celular, marca. Então, configuração. Por quê? Às vezes a pessoa me pergunta, eu vou ali no Google rapidinho, busco e vejo. Vejo a questão do processador, da memória RAM, isso e aquilo. Só que o que que faz ali? Eles ficam ali para ver o que a gente pesquisa. Eu pesquiso lá celular iPhone 12. Dá 5 minutos, o meu e-mail começa a aparecer figurinhas de iPhone na lateral, ofertas. O Globo.com lá, por exemplo, que eu entro, na barra lá embaixo, começa a aparecer oferta de iPhone. No Facebook, começa a aparecer lá ofertas. Por quê? Eles estão espionando o que a gente está procurando, achando que a gente quer comprar. Então eles querem fazer a publicidade. Ele pode ser, às vezes eles nem prejudicam. Eles só enchem o saco, eles nem prejudicam o funcionamento da máquina. Diferente de um keylog, que ele faz o quê? Ele também, o keylog também não prejudica, porém, ele prejudica a pessoa. Porque o keylog, ele vigia tudo que a gente digita. Então, eles pegam senhas de redes sociais, senhas de e-mail. Eles não pegam mais senha de banco. Por quê? Os bancos agora oferecem, só aceitam que a gente entre em conta utilizando o teclado virtual. Porque que é aquele teclado que aparece na tela. Porque quando ele faz ali na tela, ele entende os pixels, não não a tela, não o número que eu teclei. Mas se eu teco no meu computador, no teclado, eles conseguem pegar o que eu digitei. Então por isso que é importante todos os sites que oferecerem, que a gente precisar fazer validação e-mail e senha, se tiverem o teclado virtual a gente utilizar. E a gente tem os jikes aí, né, que fica a respeito de alterar o funcionamento do meu computador. Eles não querem, do meu navegador de internet. Então às vezes a gente está lá, começa a abrir os sites todos loucos que a gente não viu sozinho. A gente pensa assim, o leigo pensa, nossa, meu computador ganhou vida. Não é. Tem alguma coisa que está alterando o comportamento dele ali. Pode passar aí, Alisson. Aí a gente tem a questão das seguranças, os meios de evitar. Então a gente tem o antivírus, né, que é o programa responsável por localizar e varrer esse vírus. E a gente tem a quarentena, que é onde o antivírus utiliza para guardar os arquivos infectados. Aí você me diz, poxa, mas o arquivo está infectado, para que meu antivírus está guardando? O que que acontece? Existe o que a gente chama muito de falso positivo. Às vezes o nome de um arquivo lá, o antivírus entende como vírus e apaga. Aí imagina se é uma foto importante sua, você vai perder. Mas não, primeiro ele manda para quarentena e te avisa. Arquivo tal foi movido. Então você vai lá na quarentena. Se não for um vírus, você vai lá e recupera ele. Se for, você descarta. Aí tem o firewall, né? Que é o conjunto de regras aí, né, de segurança, que são baseados tanto em software e hardware, para fazerem aí o filtro da nossa rede. Costumo falar que ele é o porteiro. Tudo passa pelo firewall. O que entra e o que sai da minha rede de computador. É lógico que às vezes eu preciso desativar o firewall. Quando eu desativo, é justamente quando eu desativo, eu abro portas também para outras coisas entrarem e saírem da minha rede. Então é muito complicado. A gente tem a criptografia, né? Que diz o quê? Que
somente o emissor e o receptor podem acessar a informação. Se essa informação ser roubada no meio do caminho, o que isso faz? Ela é quebrada, ela é perdida. Então a pessoa que rouba não pode ter acesso a essa informação. E a gente tem a confidencialidade que diz o quê? Que a informação só vai estar disponível para pessoas ou entidades ou processos não autorizados. Eu quero mandar lá, eu quero disponibilizar uma foto na internet. Eu quero só que o Alisson e o Leonídio vejam. Então só pode estar disponível para os dois ver. Quem não está nisso aí não pode ver. Aí tem as fontes, né? Que isso daí vocês vão poder pesquisar. Então tem tudo aí onde a gente buscou, onde o Alisson, o Leonídio, a gente buscou. E aí uma mensagem que a gente gosta de passar, né? Junto construímos o conhecimento. Juntos construímos CEDES. Juntos nos construímos. Obrigado e até qualquer dia. Isso daí eu acho que foi o Alisson que fez essa frase de efeito aí. Mas ficou legal. Isso aí. Então, a gente está aberto para dúvidas. Se alguém tiver, espero que não, porque a gente já está louco para terminar. Se tiver, a gente vai tirar também. E lembrando que isso aqui, esse arquivo, vai ficar disponível no YouTube para vocês acessarem, para vocês passarem para os amigos. Eu, assim, agradeço muito a presença de cada um, mesmo que tenha sido pouco, é válido. Agradeço o Alisson aí, Leonídio, a gente está sempre junto aí. Não do jeito que a gente gosta, né? Mas de algum jeito a gente está junto aí. E eu desejo sorte a vocês para a prova, não só para a prova, mas para o andamento de todo o curso aí. E foi um prazer estar com vocês aí iniciando, mesmo que diferente, de maneira diferente, totalmente fora do que a gente está acostumado. Foi um prazer estar iniciando com vocês essa caminhada. Espero que vocês sigam firmes até o final e a gente possa estar lá para aplaudir cada um de vocês. Nossa, eu falei muito bonito, gente. Eu tô virando um poeta. Podemos encerrar, pessoal, a transmissão. É hora de dar tchau.